Olá pessoal, Janaína Caradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 12, parte número 1. Doutora Gláucia Peron, muito bem-vinda à Inloco. Muito obrigada, eu fico feliz e lisonjeada com o convite. E doutora Gláucia, a senhora sabe que a senhora não posso tratar por você. Por favor. Porque, né, pessoal? Apesar de já estar na perimenopausa, mas você... Não, ela é assim, fantástica. Eu já acompanhava a doutora Gláucia pelas redes sociais, com a Inloco, com a minha página pessoal. A conhecendo, você percebe que a essência de todo aquele trabalho que aparece efetivamente nas redes sociais, ela transborda. Transborda porque tem essência, tem cuidado, tem profissionalismo. Então, mais uma vez, obrigada por tirar aquele tempinho na sua agenda. Hoje nós estamos aqui no podcast diferente. Nós estamos hoje em Maringá, na clínica da doutora Gláucia. Vocês não têm noção que clínica maravilhosa. Obrigada e seja bem-vinda, tanto a Maringá quanto a clínica. Fica de portas abertas. E parabéns pela receptividade, uma equipe de excelência. E nós sabemos que o trabalho é extremamente proporcional. Obrigada. Mas vamos lá, queremos lhe conhecer. Família Inloco, pessoas interligadas com a Inloco querem te conhecer. Doutora Gláucia, como que foi a tua formação e a tua trajetória dentro de todo esse profissionalismo? Bem, a minha história vai ser longa, porque são 50 anos de vida, né? Mas sou médica, mãe, esposa, gosto da noite, rock and roll, e eu tô formada há 24 anos. Sempre quis ser médica, isso faz parte da minha natureza, nunca me vi em outra profissão que não ela. Entrei na faculdade de medicina, já tenho 24 anos de formada, me formei em Presidente Prudente, e a minha família toda é aqui de Maringá, então desde que eu me formei, eu voltei a Maringá. Fiz uma primeira parte da endocrinologia, depois fiz uma migração para uma pós-graduação de nutrologia pela Abram em São Paulo, e sempre fiz obesidade. O meu consultório sempre foi voltado à obesidade, a entender um pouco do meu paciente para que eu pudesse ajudar da melhor forma possível no tratamento e no acompanhamento da obesidade. Apesar de fazer várias frentes. Como eu gosto muito de academia, eu fui meio que obrigada a entender sobre medicina esportiva, porque antes os pacientes me chegavam e me pediam sobre suplemento, e na faculdade a gente não aprende Sim. isso. E foi dentro da pós em nutrologia, na parte da medicina esportiva, que eu também agreguei muito ao consultório. Então, a minha base em si vem da pós de nutrologia pela Abram, e junto nesse período de formada de 24 anos, há 18 anos eu faço medicina estética. Então, desde pós-graduações, cursos de especializações, fiz uma pós em Curitiba, fiz uma pós em Porto Alegre, a gente fica salpicando sempre para trazer as novidades, porque é uma medicina muito que evolui demais. Né? Então, sempre minha combinação foi a obesidade, agregada à nutrologia e junta com a estética. E o meu foco sempre foi olhar meu paciente de uma forma individualizada, de uma forma que eu conseguisse resultados, não que fossem resultados fantásticos, mas resultados que fossem o que o meu paciente gostaria. Né? Eu sempre tenho jeito de falar que eu não faço para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. Então eu gosto de entender meu paciente, para que com isso a gente conseguisse aflorar a melhor vertente. Esse é o resumo da Gláucia médica. E a gente percebe, doutora, que isso tudo transborda em você, literalmente. Todo esse teu estudo, que você deve ter uma boa alimentação, já comentou
que é das nossas aqui da Inloco, que gosta de uma atividade física. Eu também sou uma pessoa apaixonada pela musculação, academia, né? E essa tua intensidade nos estudos e intensidade na tua vida profissional acabaram refletindo para a tua vida pessoal também. Também. Ontem nós estávamos voltando de Curitiba. Eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 17. E nós paramos num posto na saída de Curitiba para abastecer e tínhamos que comer ali o nosso café da manhã. E às vezes a gente fala assim, né? Já que eu estou na estrada, eu vou comer qualquer coisa. Mas a família acaba refletindo muito, o pai, a mãe acaba refletindo muito o que os filhos fazem, né? O meu filho eu peguei um Iopro, de um iogurtinho de whey, 25 gramas, e o meu outro filho pegou um whey, que ele achou, mamãe, olha que legal, um whey de Toddy. Então é um whey sabor Toddy com 23% de proteína. E é engraçado, nós entramos no carro e saímos conversando sobre alimentação. Olha que né? Ele me pediu, por exemplo, qual alimento, se a gente pegasse o mesmo alimento e cozinhasse ou não cozinhasse, se ele faria o mesmo liberação de açúcar. Então, isso é uma coisa legal, né? Poder, assim, trazer o que a gente estudou para dentro da nossa realidade, sem ter que ser salmão, cream cheese e, sei lá, alface. leve. Sem ser uma coisa tão engessada. Sim. Ensinando para os pacientes, ensinando para a família, você conseguir da melhor forma, porque ninguém vem falar que eu não como miojo ou não como batatinha frita, porque eu como, mas da melhor forma possível a gente manter uma opção melhor para a vida. Eu acho que essa é a minha função familiar e minha função médica, ensinar. O transformar na sociedade, porque hoje é muito mais fácil você ter acesso, até pela parte financeira, a produtos extremamente industrializados, né, com teor muito grave de substâncias que vão te levar a uma saúde mais precária, do que você ter acesso a essas informações, fazer uso da tua rotina. Né? Eu também concordo, faz a tua rotina de uma maneira mais saudável. Eventualmente, você pode, né? Sai um pouquinho. A questão é constância. Tenho que ter constância para eu manter a constante. Né? Não adianta eu ter uma dieta restrita por um período restrito e depois eu ter um grau de compulsividade ou de ansiedade ou não manter alguma coisa, porque aquilo lá não mudou a minha cabeça, né? Primeiro muda a cabeça e depois a gente muda o corpo. Acho que dentro da obesidade, principalmente, dentro da nutrologia, a gente trabalha muito nisso. Mudar o jeito de relacionamento com a atividade física, com o exercício, e nisso depois vai transbordando, vai aparecendo na questão estética. Né? Mas todo esse transformar, que a gente sabe que é um transformar efetivo, trouxe também alguns desafios que você foi enfrentando no teu dia a dia. Desafios, conquistas, alegrias, o que a doutora poderia nos colocar? Bem, se a gente for falar de desafio, acho que talvez a gente pode começar lá para trás, falando que a mulher que ia ter que trabalhar à noite, que ia ser plantonista, que ia ficar sem sábado ou domingo, que ia ficar sem algum feriado, que o parceiro teria que aceitar isso, e que depois passou por uma gestante que trabalhava no pronto-socorro, e depois passou por uma mãe que com 15 dias de vida do primeiro filho tem que voltar para o consultório, porque não pode abandonar por longos períodos os pacientes. Eu acho que esses são os principais desafios. E hoje, talvez o meu maior desafio é organizar a rotina familiar, porque eu escutei já muito, hoje não, mas eu já escutei muito do meu marido, quando a gente ia
ia fazer alguma programação, que ele falava programação, falava, mas esse dia eu tô de plantão. Aí falava assim, mas meus amigos não podem viver na sua rotina, né? Hoje não. Hoje a gente já entendeu que nós temos uma rotina, os amigos têm outra rotina. Mas na adolescência, né, no início das coisas, isso é difícil. Então, essa é uma grande dificuldade, associar a rotina familiar com a rotina médica, até porque é intensa. Sim. Conquistas. Eu vejo conquista todo dia. Eu vejo na conquista do meu primeiro emprego, que eu consegui por mim mesma, não tive ninguém que me... Eu não tenho nenhum médico na família. Eu e minha prima se formamos juntas e nós fomos as primeiras médicas da família. Então eu não tinha nenhum QI, né? Não tinha ninguém que indicasse. Não tinha ninguém para passar o bastão. Não tinha. Então a conquista do primeiro emprego por eu mesma ter conseguido, a conquista do sair do pronto-socorro e ficar só num consultório, a conquista de fazer uma evolução dentro da parte médica até atingir a minha realização profissional, a conquista de ter um consultório desse, Sim. Porque apesar de 24 anos de formada, não pense que isso daqui é muito antigo, não, porque a minha conquista de um consultório nesse porte tem há 2 anos, 3 anos. Então, às vezes a gente fala, porque eu estou formada e eu tenho que ter. Não, não tem que ter, a gente vai conquistando. A conquista de ter uma família que me apoia, sim, muito. A conquista de ter pais que sempre sustentaram o meu sonho, até porque, querendo ou não, 24 anos atrás, faculdade particular é uma coisa difícil. Sem dúvida. Né? A conquista de saber que eu vou crescer mais. Isso é o que a gente sempre almeja. Aquela Gláucia lá do início, certamente hoje, se ela soubesse, né, tudo que iria passar, mas que iria chegar hoje plena, referência, transformando vidas, porque o trabalho da doutora Gláucia, que nas próximas partes nós vamos detalhar um pouquinho mais, ela não se resolve só nela, por si só, por ser uma médica de excelência, mas também por transformar as vidas. E como eu transformo? Literalmente, né? Eu acho que eu já escutei uma vez uma médica amiga falando assim, eu mexo muito com a parte estética, eu mexo muito com a assimetria de glúteo, Sim. a parte estética de glúteo, falando assim, a médico que mexe com bumbum não é médico, mas a gente tem que ser médico, né? A gente tem que entender o nosso paciente, a gente tem que tratar o nosso paciente como um todo. Então, eu sou daquele estilo antigo de médico da saúde da família, que você engloba e então vamos ver o psicológico, vamos ver como que tá a vitamina, vamos ver como tá o hormônio, vamos ver como um todo o paciente. Isso é importante. Isso faz toda a diferença. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do episódio número 12 com a doutora Gláucia Peron. Vocês já viram que tem muita bagagem para nós explorarmos aqui hoje, porque é uma médica atuante que sabe realmente fazer a diferença na sua área de atuação. Então, não deixe de acompanhar a próxima parte. Até mais, pessoal!